Os registros incríveis do 3I Atlas revelaram o objeto mais observado deste ano de 2025. Dentre os registros que já foram divulgados, vimos a cauda do objeto em diversas perspectivas, desde aproximações em seu núcleo, jatos estranhos e muito mais. Agora, observatórios estão divulgando tentativas de capturar um vídeo real do 3I Atlas, mostrando seu movimento através do espaço. Devido à rapidez, ao brilho reduzido e também à distância, essa não foi uma tarefa fácil, mas não impossível. No vídeo de hoje vamos conhecer o vídeo real do 3I Atlas se deslocando pelo espaço. Pausa rápida no vídeo só para pedir a você para deixar a inscrição aqui no canal. Como vocês podem ver aqui na contagem de inscritos, estamos pertinho do 1 milhão aqui no YouTube. Então, se você gosta do meu trabalho no Mistérios do Espaço, convido você a deixar a inscrição aqui no canal. Bora pro vídeo. O 3I Atlas marcou um momento extraordinário na astronomia moderna ao se tornar apenas o terceiro objeto interestelar já registrado atravessando o Sistema Solar. Após o Oumuamua em 2017 e o Borisov em 2019, sua descoberta em julho de 2025 reacendeu o fascínio científico por visitantes vindos de outras estrelas. Desde o início, ele se destacou pela velocidade e pela trajetória hiperbólica, evidências claras de que não estava preso à gravidade do Sol e de que sua jornada já tinha começado muito antes dos limites do nosso próprio sistema. Esse caráter interestelar ficou ainda mais evidente quando os astrônomos analisaram sua órbita e perceberam que nenhuma interação gravitacional conhecida poderia explicar sua aproximação. O 3I Atlas surgiu no espaço ao nosso redor como uma espécie de mensageiro cósmico. Cada imagem, cada jato emitido era uma espécie de mensagem de outra parte da galáxia, onde ele certamente foi formado. E o que o diferenciou dos demais objetos interestelares foi sua atividade desde o início. Enquanto o Oumuamua permaneceu enigmático, sem sinais claros de coma ou cauda, o novo visitante interestelar rapidamente exibiu uma atividade cometária, jatos de sublimação, uma cauda visível de poeira e muito mais. Tais fenômenos deram aos cientistas uma oportunidade extraordinária: observar pela primeira vez a composição de um cometa originado em outro sistema estelar enquanto interagia com o nosso Sol. À medida que o 3I Atlas se aproximava, telescópios terrestres e espaciais uniram esforços para registrar o máximo possível de dados. Entre esses registros estão os timelapses, que se tornaram materiais especialmente valiosos e visualmente impressionantes. Cada sequência capturava em detalhes as mudanças rápidas na cauda e na coma, revelando como o objeto interagia à radiação solar, como seus materiais se desprendiam e como sua estrutura evoluía ao longo dos dias e semanas. Esses timelapses permitiram perceber que o 3I Atlas exibia padrões de atividade incomuns quando comparados a cometas do Sistema Solar. A composição de sua cauda apresentava proporções atípicas de gases voláteis e de poeira, sugerindo que ele pode ter se formado em uma região fria e distante de sua estrela de origem, talvez semelhante à nuvem de Oort aqui do Sistema Solar. Com cada imagem acumulada, os cientistas puderam montar um retrato dinâmico do objeto, seu brilho variando, suas estruturas internas se reorganizando e sua cauda alongando-se e mudando de direção conforme encontrava o vento solar. Esses vídeos acelerados revelaram fenômenos que seriam imperceptíveis ao olhar humano em tempo real, transformando horas em segundos e trazendo à tona processos sutis e fascinantes. Esses timelapses não apenas confirmam a beleza do objeto interestelar, mas também captura o seu movimento através do espaço. Cada quadro que vamos ver a seguir é uma prova que estamos diante de um objeto que vaga pelo universo ao longo de muitas eras. É incrível demais. Vamos ver. Um dos timelapses mais incríveis foi registrado pela missão PUNCH, acrônimo em inglês para Polarímetro para unificar a coroa e a heliosfera da NASA. Revelou uma nova e impressionante perspectiva do cometa interestelar 3I Atlas
enquanto ele cruzava a região interna do sistema solar. Um time-lapse é uma técnica de criação de vídeo em que uma sequência de fotos é capturada ao longo de um intervalo de tempo, geralmente minutos, horas ou até dias, e depois reproduzida em sequência rapidamente, em apenas alguns segundos. O efeito resultante acelera eventos que normalmente aconteceriam devagar demais para serem percebidos a olho nu. A capacidade única da missão Punch de observar áreas muito próximas ao Sol foi essencial para acompanhar o Trace Atlas durante sua aproximação. Enquanto outros observatórios limitados pelo brilho intenso do Sol não conseguiam registrar o cometa nesse período crítico, os sensores polarimétricos do Punch mantiveram um visitante interestelar em vista. Isso permitiu que os astrônomos montassem uma sequência contínua, um verdadeiro time-lapse, que mostra a evolução visual do cometa ao longo de quase 2 semanas. As imagens usadas para construir o time-lapse foram capturadas entre 20 de setembro e 3 de outubro de 2025, quando o cometa estava entre 371 e 378 milhões de quilômetros da Terra. Ao empilhar esses registros individuais, os cientistas conseguiram destacar a presença do Trace Atlas em meio ao fundo estelar. O resultado final é um retrato dinâmico que realça tanto o núcleo brilhante quanto a curta cauda que se estende para a direita. Uma das características mais marcantes do time-lapse é justamente essa cauda curta, visível em uma extensão suave e luminosa projetada para um dos lados do cometa. Embora não tão extensa quanto a de um cometa típico do sistema solar, ela surge claramente nas imagens compostas e confirma a atividade cometária que já havia sido observada antes em telescópios terrestres. Sua presença reforça a ideia de que o Trace Atlas liberou gás e poeira ao se aquecer na proximidade solar. No fundo do time-lapse é possível ver uma textura peculiar formada por listras diagonais. Essas linhas não são defeitos, mas o rastro produzido pelo movimento das estrelas ao longo das diversas exposições. Ao empilhar as imagens para destacar o cometa, esses rastros que mudam de posição de quadro para quadro acabam se transformando em longos traços, criando um fundo visualmente dramático e contrastante. Esse efeito de trilhas estelares ajuda a enfatizar ainda mais o movimento do Trace Atlas no campo de visão. O time-lapse, assim, não é apenas esteticamente fascinante, mas também cientificamente valioso. Com um conjunto de imagens, os cientistas puderam analisar como brilha a estrutura da coma do cometa evoluíram ao longo dos dias. Mesmo com uma cauda curta, a consistência de sua luminosidade e forma estável sugerem que o Trace Atlas manteve uma atividade moderada enquanto atravessava a região interna do sistema solar. Por fim, a missão Punch não apenas registrou imagens incríveis do Trace Atlas, mas transformou toda a sua trajetória pelo sistema solar interno em um time-lapse incrível. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!